Rui, no dia 27/4, o site da Advocacia Geral da União, AGU, informou, postou uma nota dizendo que o Brasil reconhecia a violação de direitos dos quilombolas, e pedia desculpas às comunidades de Alcântara. Você viu essa notícia? Vi, Duda. Inclusive, eu acho que fui eu que mandei para você, não me lembro. Se não mandei essa, eu mandei outras coisas, né? A Duda, primeiramente, eu queria falar o seguinte. Todas as vezes que a gente se pronunciou sobre essa questão dos quilombolas, tanto eu quanto você, como outras pessoas ligadas à área, a gente sempre discutiu aqui que, primeiro, se tinha que atender aos interesses dessas comunidades. Primeira coisa, certo? Tem que ser respeitados, tem que ser atendidos. Quanto a essa questão da violação de direitos, certo? É uma coisa, Duda, que o Brasil poderia ter feito sem ter ido para uma corte internacional. Inclusive, esse mesmo governo que está aí agora, que já foi governo anteriormente, já deveria ter sido feito isso nos quase 16 anos, né? Foram 14 anos. E esse mesmo grupo político que está aí hoje ficou. Porque durante aquele período eles não reconheceram isso? Passou-se 14 anos. Falamos sobre isso várias vezes. Né? Várias vezes nesse período. A Miriam Rezende publicou um livro nesse período, apresentando as questões dentro do... É um livro de romance, né? Mas que traz essas questões dos quilombolas no bojo dessa discussão do romântico, né? Da história de Alcântara, do acidente lá e tudo mais. Veja bem, há quanto tempo isso poderia ter sido resolvido? Por que não fizeram? Porque esse governo, esse grupo político que esteve durante quase 2 décadas à frente do governo, não deu a posse coletiva. Porque se dissesse assim, não, ficaram só 4 anos, realmente em 4 anos, às vezes o imbróglio é tão grande, legal, institucional, que demora. Mas foram 14 anos. E só depois disso, quando viraram oposição, foi que denunciaram, apoiaram a denúncia na Corte Internacional, como se eles não fizessem parte do problema. Isso não surgiu de 2016, 17 para cá. Tem 40 anos essa história. E desses 40 anos, quase metade foi, ou vou dizer um terço, aproximar um pouco para menos, né? Um terço, 45 anos, né? Seria 45 anos. Um terço foi sobre a gestão desse mesmo grupo político. E só depois que saíram do poder, apoiaram todos os processos de denúncia em cortes internacionais. Sendo que isso não precisava ir para uma corte internacional, poderia ter sido feito de ofício, um comunicado público, um decreto governamental, uma bula governamental, publicando. O Papa não publicou, pediu desculpas pelos erros da igreja recentemente? Não teve, Duda? Teve. O Papa não publicou, reconheceu os problemas da igreja e pediu desculpas? Sim. Por que esse governo não fez isso antes?
precisou virar oposição para poder começar a estimular a denúncia para levar o Brasil para uma corte internacional, para só chegando lá, nas barras do Capa Preta Internacional, vim pedir desculpa. Como se não tivesse, como se as mãos dessas pessoas estivessem limpas. Como se nunca tivessem visto isso aí. E olha que no governo, olha que eles criaram, Rui, olha que eles criaram a secretaria na época. Eu acho que no governo do Lula, no primeiro governo do Lula, era ministério. Aí parece que passou a ser secretaria no governo da Dilma, para defender as questões dos quilombolas. Assim a coisa andou. E veja só, Duda, depois do que esse processo de Alcântara, da declaração das terras quilombolas como áreas de interesse público, certo? E todo o processo que retirou essas terras, né? Desapropriações, né? Ou desocupações dessas terras ocorreu ainda na época dos governos militares, né? Período ali, final dos governos militares, certo? Os últimos momentos ali. Logo em seguida, nós tivemos governo Collor civil, Itamar, que criou a EB civil. Depois, 2 mandatos de Fernando Henrique civil. Nós temos aí 12 anos de governo civis até entrar... esqueci Sarney, não foi? Foi Sarney. Sarney. Um período ainda conturbado. Sarney ficou o quê? 4 anos, não foi isso? Isso, Sarney, Collor, Itamar. Sarney, 4 anos. Collor e Itamar, 4 anos. 8. Com mais 8 de Fernando Henrique, 16 anos. Veio o primeiro governo do Lula. Já tinham se passado 16 anos desde então. Não tinha motivo, já não tinha nem mais... as Forças Armadas não eram nem mais ministérios. Já existia um ministro da Defesa, salvo engano. Para dizer não, foi um ato das Forças Armadas, então estão querendo polemizar. Não, já tinha 16 anos de governos civis, que eram governos, tirando Sarney, Itamar Franco e Collor. Fernando Henrique é um sociólogo, é um cara de esquerda, centro-esquerda, digamos assim. E você vem com os governos, 2 de Lula, 1,5 de Dilma. E isso não foi resolvido. Por que não pediram desculpas naquela época? Internacionalmente. Aí viraram oposição. E quando viraram oposição, vão lá e denunciam. Começa a mexer os pauzinhos para denunciar. E justamente no momento que a coisa, lá pelo menos na questão do CLA, a coisa parecia estar caminhando, né, Rui? Não como a gente gostaria, mas caminhando. Beleza. E tudo isso, Duda, falando de direitos dessas comunidades. Isso era para ter sido resolvido antes. E não ir agora para uma corte internacional para acontecer o que aconteceu. Isso é uma vergonha. Não é uma vergonha para o governo só que saiu, não. Isso é uma vergonha para, inclusive, o governo que está. Porque quem está nesse governo também faz parte disso. E não tomou providências quando poderia.
E o governo que saiu, eu e o Duda fizemos matéria criticando que o presidente não foi lá, que o ministro não conseguiu levar o presidente, mostrar a importância de Alcântara, de resolver essa questão com os quilombolas. Nós aqui do Brasil Space nos colocamos que a comunidade quilombola tinha que receber royalties pela exploração de Alcântara. Está tudo gravado aqui. Agora... Eu queria complementar, para deixar bem claro para vocês, que a passagem do ministro Marcos Pontes, né, na direção do MCTI, na questão espacial, foi a maior decepção que eu tive até hoje no programa espacial brasileiro. Eu esperava muito mais dele. Claro, a gente tinha ciência das dificuldades que ele teria que enfrentar. Não são problemas simples. Não são problemas simples. Mas ele se recusou a enfrentar. Essa que é a realidade. Então, Duda, a minha crítica a essa situação é essa. Não é o mérito. Realmente o Brasil tinha que pedir desculpas aos quilombolas. Essa situação tinha que ser resolvida já há muito tempo. Minha crítica é ao oportunismo, à falta de respeito ao país, certo? Que o Brasil ter réu confesso mundialmente, se estão achando que ficou bonito, não ficou bonito. Reconhecer os erros é algo importantíssimo. A pessoa errar e reconhecer os erros, um país errar e reconhecer seus erros, é fundamental, é louvável. Mas esse erro perdura há mais de 40 anos, e quem está fazendo isso agora, que deixou, inclusive, estimulou para que se levasse isso para para a Corte Internacional, fez parte da não solução do problema há pouco tempo atrás. Participou da recusa em resolver o problema. Em resolver o problema. Deveria ter pedido essas desculpas há 10 anos atrás. E resolvido a situação desse pessoal. Então, essa é a grande questão a se discutir. Tá? Saiu um decreto aí também criando uma comissão, um grupo que vai ser presidido pelo advogado-geral aí, pela Advocacia Geral da União. Aqui esse grupo. Se o Brasil... Se já se sabe quais são os problemas. Duda, você quer não resolver um problema aqui? Um grupo de trabalho. Exatamente, Rui. Meu amigo, não tinha que criar mais grupo nenhum. Aqui, se o Estado, o Executivo, reconhecer o problema internacionalmente, não tem mais que criar grupo, não. É ouvir a comunidade quilombola, os problemas todo mundo já sabe, inclusive estão no processo, o que tem que ser feito e resolver. Isso. A gente criando grupo para discutir, para ouvir. Vai demorar mais quanto tempo para resolver isso? Se reconheceu... Eu arrisco me dizer que não vão resolver. Não vão resolver. Duda, se reconheceu, é réu confesso, já tem que chegar como réu confesso com a solução. Ó, vou pagar aqui, ó, uma dívida, só vou criar aqui o quê? Contratar aqui peritos, contratar especialistas para fazer uma análise de quanto essa comunidade foi prejudicada. Eles vão empurrar o problema, Rui, com a barriga. Pronto, e dar os títulos de posse coletiva da terra.
Você vai ver, sim, mas você vai ver que eles vão dar desculpa em cima de desculpa, enfim. Não querem resolver porque desde o início não era a intenção deles usar isso para resolver qualquer coisa. Mas enfim, não vamos entrar nessa questão, né? Ao mesmo tempo que é louvável reconhecer o erro e o quanto essa comunidade foi desrespeitada em todos esses anos por todos os governos que vieram. Não é verdade. Certo? Todos. É verdade. Todos. Na realidade, Rui, essa história de CLA começou errada desde o início. Por quê? Porque as Forças Armadas deveriam ter conduzido uma discussão com a comunidade, explicar a situação, cumprir os acordos, né, fazer acordos com a comunidade, cumprir, né, em prazos pré-estabelecidos, e a gente não estaria vivendo essa situação agora. Né? A coisa não foi feita dessa forma. Eu não quero passar pano para as Forças Armadas, não. Mas lembre-se o contexto histórico da época, era um outro contexto histórico. Sim, era um outro arcabouço legal. A Constituição de 88 nem existia naquela época. Que é a Constituição Cidadã. Muitas dessas resoluções das Nações Unidas... Rui, mas eles tinham um exemplo de Kourou. Eles deveriam ter adotado o exemplo de Kourou como... Kourou chegou lá na Guiana Francesa no início da década de 60. Então eles tinham um exemplo de Kourou. Eu entendo, Duda, mas entenda, o arcabouço legal francês, que ali Kourou é território ultramarinho da França. Sim, sim. É outro arcabouço legal, é outra cultura, é um outro momento. A França, naquela época, e ainda é uma democracia. A França, tradicionalmente, é um país que sempre discutiu a questão dos direitos humanos. Assim, o Brasil, naquele momento, vivia um outro contexto. E lembre-se, a Constituição nem existia a Constituição que existe hoje, que garante os direitos. Então, assim, a gente tem que analisar o problema, Duda, também olhando a conjuntura legal, cultural e histórica daquele momento. E eu não estou passando panos quentes nas Forças Armadas, certo? Na Força Aérea, que foi quem implementou a desocupação lá, certo? Mas, depois disso, nós já tivemos diversos governos civis que nunca revisaram e corrigiram esse problema histórico. Sim. Mesmo com a existência da Constituição de 88. Sim. Inclusive, hoje o governo que está aí, que já foi também governo durante 14 anos, não resolveu. Essa é a grande questão. Certo.